Nós estamos hoje no 103º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Diz o texto bíblico: sede, pois, ou portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Pode se assentar. Este é o mais, ou um dos mais sublimes mandamentos. Eu digo mandamento porque aqui sede está no imperativo, então se torna um mandamento. Sermos imitadores de Deus. De fato, este é um grande propósito da vida cristã. Quando você vê aqui Paulo, no capítulo 5, versículo 1, dizendo, portanto, sede imitadores de Deus, esse versículo aqui está ligando ao versículo de número 32, que ele já vinha trabalhando. Então, o contexto aqui de ser imitadores de Deus, eu digo, é quando ele fala, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus também vos perdoou. Então, aqui, dentro desse contexto, o que Paulo está dizendo para os irmãos é, imite a Deus em ser benigno, imite a Deus em ser misericordioso, e imite a Deus perdoando as pessoas. Esse é o sentido. Mas vamos lá, dentro de uma exposição que nós estamos fazendo aqui, praticamente palavra por palavra, de forma exaustiva, assim nós vamos seguir nessa noite. Ele diz sede. Essa palavra sede, a palavra grega aqui é ginomai, que significa ser gerado ou tornar-se. Logo, somente Deus pode gerar em nós uma nova vida e nos tornar semelhante a Ele. Em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 17, está a prova real daquilo que eu digo. Olha só. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais. Só até aqui. Eu não vou trabalhar a questão dos pescadores de homens aqui. Eu quero só pegar essa parte aqui. Então, vinde após mim, e eu farei. Criar, fazer aqui é criar. E eu farei que sejais. Seja, vem do verbo ser, ou seja, um estado. Então, somente o nosso Deus, somente o Senhor é que pode criar em nós essa nova vida e fazer com que nós, de fato, repetindo, sejamos semelhantes a Ele. Aqui o texto é conforme lido aí, então Jesus nos chama a seguir os seus passos. Vi após mim, ou seja, Ele está na frente, eu vou seguir nos passos dele. Aonde Ele pisa, eu piso. O que Ele faz, eu faço. Então é seguindo. E aí ele diz o quê? E no caso, aqui seguir os passos, aqui significa, é como um discípulo que é formado pelo seu mestre. E dentro deste íntimo relacionamento, Ele faz que nós sejamos. Então, Ele nos chama e fala, agora vem me seguindo. E aí, dentro desse relacionamento, Cristo vai criando em nós a nova vida. E aí, Ele muda o nosso estado de ser. Nós éramos um povo deformado. Agora, Cristo veio e nos deu forma. Agora veio Cristo e verdadeiramente criou em nós essa nova vida e nos assemelhou a Ele. E nós, assim, então, chamamos isso de transformação. Agora o texto diz aí, sede, pois. Essa palavra, pois, conforme eu já disse para os irmãos, é uma conjunção, a palavra grega aqui é que significa, pois, portanto, por esta razão. Essa conjunção indica a conclusão de uma ideia anterior. Logo, este versículo, conforme também já disse, está ligado ao versículo 32. Então, aqui, imitar a Deus é ser benigno, misericordioso e perdoador.
Agora, olha só que coisa tremenda, quando nós lemos no Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 46 e o 48, olha só. Eu, porém, Jesus falando para os discípulos, vos digo, olha só, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Já pensou? Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai, Pai aqui é o Pai Celestial, que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Olha só. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Então a Bíblia está dizendo, amar quem me ama, isso não gera galardão. Galardão você sabe que é recompensa eterna. Agora o texto está dizendo o quê? Então se eu amar quem me ama, ou seja, isso aí não gera recompensa eterna. Agora, amar quem me odeia, isso gera recompensa eterna. Porque eu estou sendo imitador de Deus. Essa é a questão. Porque agora, em vez de eu agir como um homem carnal, como que o homem carnal age? A pessoa me fez mal, eu vou fazer mal para ela. Ela me perseguiu, vou perseguir ela. Então, isso é debaixo da lei, olho por olho, dente por dente. Alguém me feriu, eu vou e firo ele. Agora, Jesus, ele deu uma nova interpretação para isso. Ele falou, agora veja, a minha justiça é diferente. Então ele está dizendo aqui, ó, não fazem os publicanos aqui é pessoas pecadoras, é sinônimo de pessoas pecadoras. Também o mesmo, agora veja só o versículo 48. Sede vós, pois, é a mesma construção da frase que Paulo usa. Perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Primeiro, o significado da palavra perfeito, aí é teleios, que significa que não carece de nada necessário para estar completo, finalizado. É alguém adulto, maduro, no sentido espiritual. Então, um filho, escute isso, um filho de Deus, ele é diferente. Vou repetir isso aqui. Um filho de Deus, ele é diferente. Os nossos padrões são mais elevados do que os padrões do mundo. E isso é o que causa um grande impacto, tá? É o que faz com que esse mundo venha ser impactado. Porque quais são os padrões deste mundo? Qual é o padrão deste mundo? Conforme já disse, a pessoa me odeia, eu vou odiar a ela. Esse é o padrão do mundo. A pessoa me fez mal, eu vou fazer mal para ela. Esse é o padrão mundano. Agora, o padrão de Deus é elevado. O padrão de Deus é diferente. Por quê? O texto está dizendo que Deus ele faz coisas boas, tanto para pessoas más quanto para as boas. Então, as pessoas fazem mal contra Deus, pecando contra Ele, contra a sua lei. Mas mesmo assim, Deus não deixa de dar o pão para essa pessoa, Deus não deixa de dar água para essa pessoa, Deus não deixa de dar saúde para essa pessoa. Deus não deixou de dar a vida para essa pessoa. Então, agora veja só, quando por isso que nós, como filhos de Deus, nós somos diferentes, e é isso que traz impacto para o mundo. Quando o mundo vê, aí você vê, geralmente alguém olha, vamos supor, dentro do contexto lá às vezes de família, de trabalho, enfim, qual que seja o contexto, aí você vê lá, você é uma pessoa dedicada, diferente, mesmo que a pessoa com quem você está tratando, muitas vezes é bruta, não reconhece o que você faz, não reconhece o teu trabalho, mas você pega e faz o melhor. Aí alguém, um mundano, olha para você e fala, tonto, é assim ou não é? Usa até esse vocabulário, perdão, um vocabulário rasteiro que eu vou usar agora, trouxa. Mas eu não chamo isso de tonto nem trouxa, eu chamo isso de filho de Deus. Eu chamo isso de alguém que não vive o padrão do mundo, mas vive o padrão do céu. Eu vejo alguém, na verdade, muito inteligente, porque ele está
Aí, sendo semelhante, ele está imitando a Deus. Agora imagine o impacto que isso traz. Agora pensa numa pessoa, olha como que entra em parafuso a cabeça de uma pessoa. A pessoa te odeia, te persegue, te faz mal, mas você nunca levanta um dedo contra ela. Imagine o impacto que isso causa na vida desta pessoa. Querendo ou não, é por isso que a Bíblia diz: vence o mal com o bem. Aí alguém olha para mim e diga: isso não é fácil. Claro que não é fácil, nunca foi. Mas é porque eu estou dizendo, é um padrão elevado, que é somente, conforme nós temos visto isso aqui exaustivamente, somente Deus que nos capacita para fazer tal coisa. Agora percebe isso aqui comigo, que coisa maravilhosa. Então, à luz desse contexto, ser perfeito é a maturidade espiritual que faz o cristão capaz de imitar Deus através de Cristo, ministrando bênção a todos, amando os que nos odeiam, orando pelos que nos perseguem e mostrando bondade, tanto para com os amigos como para os inimigos. Isso é um filho de Deus, que imita a Deus em seu viver. Glória a Deus. E isso só é possível viver, imitar a Deus assim, somente seguindo os passos de Jesus. Não tem como ser diferente. Agora ele diz aí: sede, pois, imitadores. A palavra imitadores aqui, ó, mimetes, a palavra grega, que é imitador, fazer o mesmo que os outros fazem. No caso, fazer o mesmo que Deus. Os crentes devem imitar a fidelidade obediente de Cristo à vontade do Pai, revelada no amor e no perdão. Esta palavra também era usada para expressar a imitação do bom exemplo do mestre ou dos seus pais. Cristo é o padrão absoluto de como imitar a Deus. Há um texto que eu amo muito, que é João 13:15, naquele episódio do lava-pés. Jesus pegou e diz assim, ó: eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Olha só como que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou fazendo. Jesus, ele nunca vai pedir para nós o que ele nunca tenha feito. Que alguém pode dizer: tu só está pedindo para mim porque nunca fez. Mas Jesus, ele calçou o nosso sapato apertado. Aleluia! Ele viveu tudo que um ser humano poderia viver e muito mais. Ele viveu coisas que realmente só ele poderia, só ele conseguiria, só ele suportaria. E aí o que acontece? Aleluia! Ele falou: eu dei o exemplo. Ele falou: agora vocês têm que ser minha cópia. Então, ele é o padrão absoluto do que é imitar a Deus, porque tudo que Deus é, Cristo é. Não houve, entende? A mesma magnitude do amor do Pai é o amor de Jesus, também não há diferença, entende? Então, se nós queremos imitar a Deus, ou seja, temos que seguir o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, como eu disse, absoluto, em tudo. Agora, olha que coisa linda. Logo nós somos cópias de Cristo, né? Com isso, cada membro, cada obreiro, cada ministro tem a responsabilidade de seguir a Cristo imitando a Deus. Perceba, isso aconteceu com os membros de Antioquia. Atos 11:26, eles congregando lá em Antioquia, na igreja que foi aberta ali naquela região, a Bíblia diz que ali os irmãos foram a primeira vez chamados cristãos. Alguns dizem cristão, parecidos com Cristo, mas o mais correto é seguidor de Cristo. Então eles viveram Cristo de tal maneira que as pessoas olharam para eles e falaram: vocês parecem com Jesus. Então essa é a nossa responsabilidade, viver uma vida de tal maneira que as pessoas consigam identificar Jesus da nossa vida. Ela olha assim e fala: eu vejo Jesus na sua vida, no seu comportamento, no seu falar, no seu viver, eu estou identificando Jesus na sua vida. E isso você pode ver, não só estava, essa responsabilidade não é só dos membros, como também
dos obreiros. Isso você pode ver na vida de Estevão. Estevão, Atos 7, 59 e 60. O Estevão, ele imitou Jesus, irmão, de uma maneira tão assim tremenda, que como foi o momento que Jesus morreu? Jesus estava sendo crucificado injustamente. Ele não merecia aquilo. Ele estava sendo injustiçado pelos religiosos, pelo governo. Enfim, havia uma injustiça total contra o Senhor, sendo injustiçado pelos homens. E agora, no meio daquela injustiça, ele mesmo falou para Pedro: eu poderia orar ao Pai agora. O Pai mandava 12 legiões de anjos, acabava com tudo. Mas quando ele estava sofrendo na cruz e as pessoas ainda zombando dele, qual foi a oração dele? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Agora Estevão, do mesmo jeito, está sendo apedrejado injustamente, mas olhou para os céus e falou: Senhor, entrega o meu espírito. Fez que nem Jesus e falou: Pai, não lhes imputes a eles este pecado. Irmão, Estevão viveu Cristo. Ele viveu Cristo, ele morreu como Cristo. E isso trouxe um impacto. Imagine o galardão, agora você vai ficar impactado com o que eu vou falar. Imagine o galardão que Estevão vai ter na eternidade. Por quê? Porque através do testemunho dele, quem que ele impactou? Saulo. Quando ele conta o testemunho dele, ele mesmo fala: quando eu consentia na morte de Estevão, e as suas vestes estavam aos meus pés. O testemunho vivido de Estevão, imitando a Deus, imitando a Cristo, impactou o maior perseguidor da igreja da época. E sabe o que aconteceu com aquele perseguidor? Virou um crente cheio do Espírito Santo, pregador do Evangelho. Agora veja, você está vendo como que os padrões de Deus. Agora, hoje em dia, estou dizendo hoje em dia, o que as pessoas estão apedrejando, o que as pessoas fazem? Endemoniado, amaldiçoado. Eu estou dizendo, assim ou não é que as pessoas fazem? Por exemplo, pega mesmo hoje do contexto político, é atual, pega, as pessoas vivem amaldiçoando a pessoa que está lá hoje na liderança. Mas aquele homem é digno, sabe do quê? De misericórdia. Eu não estou dizendo qualquer outro, todos esses governantes, qualquer outro. A gente não pode desejar a maldição dele, como que ele indo para o inferno, ou qualquer outro. A gente tem que orar, não consentir, não querer ele, né, ou qualquer outro que esteja no engano, querer que lidere sobre nós, isso jamais. Mas desejar, porque tem pessoa que deseja com ódio, que ele queime no inferno. Não, tira esse ódio do coração. Não. Esse mundo nos traz muitas dores. A gente fica angustiado nesse mundo de aflição. É muita injustiça. Aleluia. Mas não seja contagiado com ódio desse mundo, não. Deixa o óleo, aleluia, do Espírito Santo ser derramado em seu coração. Deus é juiz e dará conta de todos os injustos. Não seja contaminado pelo ódio. Eu sei que na nossa limitação é verdade. Eu me lembro, estou falando uma coisa mínima, que eu me lembro uma vez, um camarada, ele entrou dentro da igreja e roubou o notebook, é antigo isso aí, ele roubou o notebook. O problema não foi que ele roubou o notebook, é que tinha todos os arquivos de família, fotografias do meu filho mais velho, estava tudo lá. Hoje eu não tenho nada dele praticamente. Mas deu vontade de amaldiçoar aquele ladrãozinho de notebook. Deu vontade de amaldiçoar ele e até a 4ª geração dele. Mas sabe o que eu fiz? Não, orei pela salvação dele. A minha vontade como homem, eu estou dizendo fora de Cristo, é o quê? Amaldiçoar ele. Poxa, eu só queria só fotografias, mas ele me tirou isso. E eu tive, mas aí o Espírito Santo já logo bradou no meu coração. Eu fui e orei por ele. Sabe o que eu fiquei sabendo nesses tempos aqui? Morreu ele. Ele morreu. Você acha que eu fiquei contente em ouvir isso? Aí alguém chegou e falou, sabe, porque descobriram, né? Falou, aquele
morreu. E fiquei triste com isso. Aleluia. Não deixe que este mundo destile o seu ódio em seu coração, mas deixe que a graça, o perdão, o amor de Deus flua no seu interior. Veja, também os apóstolos assumiram essa grande responsabilidade de imitar a Deus. Pedro, quando estava diante do homem, o coxo, veja só, ele pegou o coxo, e Pedro e João, ele falou, olha para nós. Aquele homem coxo estava ali pedindo esmola, aí Pedro e João falou o quê? Olha para nós. Por que eles pediram para olhar para eles? Olha para nós que você vai ver Cristo. Eles chamaram a responsabilidade. Eu já ensinei aqui, mas vale a repetição. Existem pessoas que falam, assume a oportunidade e falam, nem olha para mim que eu não tenho nada para te oferecer, então sai daqui. Eu digo, sai da oportunidade, né? É isso que eu quero dizer. Se você não tem nada para oferecer, eu não quero te ouvir. Agora, se você tem algo de Deus, aí a gente está pronto para te ouvir. Aleluia. Não é você que vai fazer, que vai falar, é o Espírito Santo que habita, que vai fazer. Tá? Então isso a gente chama de falsa humildade. E aí a pessoa pega e diz, não olha para mim. Pera lá, que não olha para mim, tem que olhar sim. Tem que olhar para mim e ver Cristo na minha vida sim. Porque quando eu falo não olha para mim, eu tô me esquivando da minha responsabilidade de imitar a Deus. Eu sou um imitador de Deus. Então, pera lá, não, olha para mim sim. Você vai ver Deus, alguma coisa você vai ver de Deus na minha vida sim, pode olhar. Paulo mesmo disse lá em 1 Coríntios 11:1, ele falou, sede meus imitadores, mas como também eu sou de Cristo. Agora percebe isso aqui que é importante, ainda que não temos alcançado a perfeição, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Escute isso, ainda que nós não alcançamos a perfeição, porque a gente pode errar no nosso testemunho, em imitar a Deus, a gente pode pisar em falso onde Cristo pisou. Cristo pisou aqui, a gente às vezes dá umas escorregadas. Então significa que nós, ainda que não sejamos perfeitos ainda, ou seja, não alcançamos a plenitude, essa estatura completa de Cristo, mas nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. O que você era ontem, você não é mais hoje. Através da palavra de Deus você já cresceu, você já evoluiu, você já melhorou. E o que faz isso na nossa vida, você sabe, é o poder da palavra, através do Espírito Santo. Por isso que todo aquele que é ministrado pela palavra, ele está sempre evoluindo, está sempre sendo aperfeiçoado. E olha que coisa tremenda isso. Paulo mesmo reconheceu, Paulo fala, olha para mim. Mas uma coisa que eu tenho que entender, mesmo o crente que imita a Deus tem essa responsabilidade, o obreiro, o ministro, enfim, cada um que é membro do corpo de Cristo, mesmo que ele tenha essa responsabilidade de imitar a Deus, seguindo os passos de Cristo, ele tem que entender, as pessoas têm que entender que o ser humano não é perfeito. Aí isso cai aqui, aquela desculpa, mas porque tem pessoa que dá desculpa porque o outro caiu, porque o outro falhou, já cai aqui as desculpas. Porque tem um que nunca caiu e nunca vai cair, Cristo, o nosso Senhor. Tá? Então isso não é desculpa para que nós não venhamos assumir uma postura, um posicionamento, né? Veja só o que Paulo diz em Filipenses 3, 12, do 14 ao 17. Só vou fazer aqui só um resuminho, uma vírgula aqui desse texto, tá? Olha o que ele diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele está dizendo, eu não alcancei, eu ainda não sou perfeito. Mas olha só, mas prossigo para alcançar. Olha lá, eu não sou perfeito, mas estou me esforçando em Deus. Eu estou buscando em Deus a perfeição. Eu reconheço, não sou perfeito, mas estou lutando para isso. Está vendo que tem que ter um esforço nosso em Deus? Versículo 13, olha que lindo. Enquanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Perceba, uma coisa faço. Então o nosso foco é Cristo.
Então nós temos que focar em Cristo. Uma coisa faço. Você tem que ter aqui uma meta, ó. Você tem que ter uma centralidade. Essa centralidade está em Cristo, ó. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Pera lá. Atrás, se ficou para trás, significa que você já foi para frente. Pegou? Então é por isso que eu estou dizendo, você você está ouvindo esse estudo, você não vai ser mais quem você era, você não vai ser mais quem você era, você está melhorando, eu estou melhorando, Deus está nos aperfeiçoando. Chamacalabaraçai. O que para trás fica? Para trás fica o meu velho homem, para trás fica os meus erros, para trás fica os meus pecados. Onde eu estava errando, não vou errar mais. Por quê? Porque eu cresci, eu evoluí. A criança, quando ela está no processo de aprendizado, ela começa a andar, o que ela faz? Cai, mas se levanta. Mas aí o que acontece? Conforme ela vai crescendo, ela não cai mais. Aleluia! Está entendendo? E assim vai no processo da vida espiritual, é a mesma coisa. Então, esquecendo-me, vai ficar preso nessas coisas passadas até quando? Então, esquecendo-me, porque quem não esquece fica para trás. Agora, quem esquece avança. Ah, para de graça. Você nunca mais pode esquecer disso. Por que você acha? Perceba. Jesus ele não estava sendo crucificado? O que tinha atrás da cabeça dele? Uma madeira, irmão. Atrás aqui da cabeça, em cima da cabeça, mas tinha uma madeira. Eu pergunto, ele estava preso, dava para ele olhar para trás? Se Cristo não olhou para trás, por que você quer olhar para trás? Então escute, eu tenho que avançar. Tá certo? Aí versículo 14, vamos lá. Prossigo para o alvo, tá certo? Então, já disse, o alvo é Cristo, já anunciei. Então eu tenho que prosseguir para o alvo. Perceba, as coisas do velho homem tem que ficar para trás. Tem que cada vez mais vai saindo. Sabe que tem aquela escorinha, bem no íntimo, no profundo do coração, as coisas complicadas da vida começam a surgir na nossa vida, problemas, dificuldades, e Deus usa essas situações para quê? Para revelar o nosso coração, para tirar o que está no oculto, trazer para a superfície. Para que Ele traz para a superfície? Para poder limpar, para poder tirar, para poder aperfeiçoar. Aí você olha, Ele revela para você, aqui está sujo. Aí o que você faz? Eu me rendo aos teus pés, eu me arrependo dos meus pecados. Pronto, já ficou para trás, as coisas já ficou para trás. E aí você avançou, a nossa caminhada é sempre rumo a este alvo. Nós estamos caminhando para Cristo, tá certo? Aí o versículo 17, olha o que ele diz. Depois de ele dizer, eu não sou perfeito, não alcancei a perfeição, mas estou buscando isso, tá certo? Aí porque alguém fala, eu também não sou perfeito e se acomoda com isso. Não, mas tem que se esforçar. A gente está em processo de transformação, tá certo? Coisas que você não estava tendo êxito, estava caindo, pecando, através do poder da palavra, você vai amadurecer. O que vai acontecer? Não vai cair mais naquele pecado, não vai mais ser vencido por aquela tentação. Por quê? Porque agora é maduro, aleluia. Então ele fala, sede também meus imitadores. Então vamos lá, sejam meus imitadores, mas não esqueça, eu estou no processo de aperfeiçoamento. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que o alvo de nós temos a responsabilidade como ministro, como membro, como obreiro, de testemunhar a Cristo, de imitar a Deus. Mas as pessoas têm que entender que o alvo delas não é o homem reflete a Cristo, mas o alvo dele é o próprio Jesus, tá certo? Agora vamos lá, a segunda sentença do versículo. O versículo é curto, mas a mensagem é importante. Sede, pois, imitadores de Deus, agora de que jeito? Como filhos amados.
Vamos lá, primeiro, filhos, a palavra filhos aqui é teknon, que significa filho de alguém que tem as características. Então, ser filho de Deus é ter as características de Deus. O que é características? É as qualidades. Uma das grandes características do nosso Deus, do nosso Pai, qual que é? Essa aqui eu acredito que tem tantas, né? Mas essa aqui acho que é a maior. Deus é amor. Amém. Eu vi um glória a Deus aí por saber que Deus é amor. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. É diferente, né? Tem pessoas que têm amor, mas Deus, Ele é o próprio amor. Nós não saberíamos o que era amar se Deus não nos amasse, revelando Cristo, entregando Cristo para nós. Então, como diz, acho que foi Billy Graham que falou isso, se você quer entender o que é amor, não procure no dicionário, vai no Calvário. Acho que foi Billy Graham que falou isso. Agora, escute isso aqui, gente. O amor a Deus, o amor ao irmão, caracterizam os filhos de Deus. Não desanima não, hein? Isso aqui é para nos melhorar. 1 João 3,10. Perceba, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Aqui você vê que só tem duas famílias, a família de Deus e a família do diabo. Não tem meio termo. Não sou nem de um nem de outro, não tem neutralidade. Ou é da família de Deus, ou da família do inimigo. Agora, o que caracteriza um e outro? Veja, os filhos do diabo têm a característica dele, mas os filhos de Deus têm a característica de Deus. Vamos lá, quais são aqui, nesse texto só nesse texto, quais são as duas características aqui dos filhos de Deus? Vamos lá, um filho de Deus é caracterizado pelo andar na retidão de Cristo, pela fé, porque praticar a justiça é andar na retidão de Cristo. Cristo, ele não cumpriu toda a justiça de Deus. O que é a justiça? Justiça é um termo legal, é lei. Jesus, ele nunca infringiu uma lei de Deus. Não tem as leis de um país, de uma cidade. Se você infringir a lei, o que acontece? Por exemplo, está lá na lei, você não pode matar. Se a pessoa matar, ela vai para onde? Vai para a cadeia. Então, a mesma coisa, a pessoa que peca, ela está infringindo a lei de Deus. Então, quem infringe a lei se tornou o quê? Injusto. Então, quando a Bíblia fala de injusto, é isso, aquele que não anda na lei de Deus. Agora, toda pessoa, aqui está dizendo, o Filho de Deus é caracterizado pela retidão de Cristo. Por que eu digo retidão de Cristo? Porque só Cristo foi o único que conseguiu cumprir toda a lei de Deus sem nunca pecar, falhar. E agora nós temos a fé em Jesus. E pela fé nós andamos nos passos de Jesus. Pela fé nós vivemos a caminhada como Jesus viveu. Somente pela fé pode ser alcançado isso. Tá? Um homem por si só, ele nunca vai conseguir vencer a injustiça. Agora, quando ele coloca a sua confiança em Deus, quando ele coloca a sua fé em Cristo, aí o poder do Espírito Santo vem sobre ele e ele recebe a capacidade, tá certo? Então vamos lá, um filho de Deus é caracterizado pelo andar na retidão de Cristo pela fé e amar ao seu irmão desejando e fazendo bem. Perceba, desejando e fazendo o bem. Agora, nesse mesmo texto aí, perceba, o servo de Deus aqui, João, que escreveu essa epístola, ele está falando aqui de Caim. Ele faz aqui uma comparação entre Caim e Abel. Abel é que viveu pela fé e caminhou de forma justa. E ele fazia o bem para o seu irmão. Agora, Caim não. O que Caim fez? Caim tramou, Caim teve inveja do seu irmão. O seu irmão ali foi aceito diante de Deus, o seu irmão estava prosperando no reino, o seu irmão foi aceito a sua oferta, só que ele ficou desgostoso com o seu irmão, de ver o seu irmão bem, isso é inveja. E aí o que acontece? Caim, o que ele fez? Ele arquitetou, ele não chegou assim e falou, eu vou te pegar. Ele pegou e falou, vamos ali no campo,
chamou o sermão, ele já tinha tramado. Olha o filho do diabo aí, ó. É aquele que trama maldade, não é aquele que se declara assim. Essas pessoas que tramam pelas costas são o pior tipo de gente que existe. Elas não têm coragem de declaradamente e dizer. Ela pega e trama. Essa raça é muito terrível, gente. Agora, isso aí são filhos do diabo, tá? Porque, escute isso aqui. Um filho do inimigo é como Caim, anda na injustiça, ou seja, na prática do pecado, e o seu interior está cheio de maldades, invejas, ódio e maquinações. Ele odiou o irmão dele, ele maquinou. Agora, veja só, como se identifica os filhos de Deus e os filhos do diabo. O filho de Deus, ele ama. E como que ele ama? Desejando bem e fazendo bem. Às vezes tem pessoas, por exemplo, aqui, porque o contexto aqui diz o quê? Se você tiver bens no mundo e não ajudar o seu irmão, como estará nele o amor de Deus? Olha, ele está dizendo, se tiver, mas e se você não tiver bem, como que você ajuda o seu irmão? Orando. A pessoa não tem condição, pode, em alguma circunstância, né? Você não tem a condição, vamos lá, de naquele momento ajudar financeiramente, mas você pode ajudar de que forma? De alguma maneira. Você pode dividir alguma coisa que você tem. Alguma coisa você tem. E você pode fazer o quê? Jejuar por ela, orar por ela. Veja, isso é característica de quem é um filho de Deus. Agora veja só, quando alguém no seu, porque essas coisas do filho diabo se manifestam no interior dessas pessoas. E aí ele fica, só vou esperar uma oportunidade, eu dou uma rasteira nele. Só vou esperar uma oportunidade, eu vou atrapalhar ele. Só vou esperar uma oportunidade, eu vou dar um jeito de... Então, são pessoas que são do inimigo. Aquele que é de Deus, a característica dele é amar. É amar. A glória a Deus, que alguém deu glória a Deus, né? Porque senão fica meio estranho, né? Aleluia. Pelo menos disfarça, né, irmão? Dá glória. Pelo menos para disfarçar. Então, escute isso aqui, gente. Isso aqui é o Evangelho de Deus, tá? Então, o Filho de Deus é caracterizado, andar em retidão, na justiça de Cristo, e ele ama. Ele não traz no seu coração maldade, tá? Porque existem pessoas que às vezes não falam, mas no coração dele deseja, tomara que dê errado na vida dele. Tem. Por quê? Porque esses são tomara que isso aí não funciona. E ele fica no coração. Isso é espírito de Balaão. O que Balaão fazia? Tentava amaldiçoar o povo. Mas ainda bem que tem um Deus que troca a maldição em bênção. Já levanta a mão que isso já é uma profecia. Tudo que desejaram contra e lançaram contra, Deus está trocando a maldição em bênção. Era contra, mas vai ser ao teu favor. Era para ruína, mas vai ser para a tua prosperidade, para a sua elevação. Porque Deus é que te guarda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu recebi, dentro dessa palavra, acabei de receber uma mensagem de Deus. É pessoal, por isso que eu não vou te revelar. Deus não me deixou compartilhar com vocês. Mas já recebi o entendimento do que eu devo fazer. Glória a Deus. Aleluia. Então, escute. Você é um filho de Deus. Um imitador de Deus. E em Deus não há maldade. Em Deus não há maldade. Agora, como que eu tenho que imitar a Deus? Como filho amado. Vamos lá. Como filhos amados. A palavra amados aí, no Efésios 5:1, a palavra amados, agapetos, significa amado, estimado, querido, favorita. Esta expressão filho amado se originou quando o pai declara o seu prazer e contentamento no seu filho obediente. Lembra? Mateus 3:15-17. Jesus vai até João Batista e fala, eu vim ser batizado. João Batista entrou em parafuso e falou, mas você não tem pecado, você nunca pecou, por que eu vou te batizar? Aí ele falou, mas eu preciso cumprir toda a justiça. Jesus falou, eu tenho que obedecer ao Pai em todos os seus mandamentos.
Eu tenho que cumprir toda a justiça, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer tudo que o Pai determinou. Aí o texto diz que o João Batista falou: se é assim, então eu vou te batizar. Jesus estava se identificando conosco, pecadores. E aí quando Jesus está lá obedecendo o Pai, cumprindo a justiça, o céu se abre, né? Aí o céu se abre, o Espírito desce. Ó, o Espírito desce só sobre os obedientes. Ó, opa, o Espírito desce só sobre os obedientes. Isso é bíblico, 5:32 de Atos. Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. E aí a voz brada: esse aí, ó o testemunho de Deus, esse aí é meu filho amado. Nele eu me comprazo. Sabe o que significa aqui comprazo? Significa eu me deleito nele, eu tenho prazer nele. Ele está dizendo: esse meu filho é a minha satisfação. Sabe o que o pai está dizendo? Isso, eu tenho orgulho desse meu filho. Esse meu filho só me dá orgulho. O filho obediente é a alegria de um pai, mas o filho rebelde é podridão nos ossos de um pai. Você lê em Provérbios e você vai entender. Agora escute isso aqui: o filho obediente, o pai ele se deleita, ele tem prazer, você não imagina. Aí o pai declaradamente, você já viu quando o pai tem um filho obediente, ele tem prazer: ó, esse aqui é meu filho, esse aqui é ou não é? Isso aqui é um exemplo dentro de casa, não. Agora entende o que Deus fez com Jó? Chegou e falou: ó, você viu aí, meu servo? Deus estava orgulhoso. Se Deus, o filho obediente enche o coração do pai. Aleluia. Então, percebe isso aqui, coloque no coração a obediência a Deus. Nunca mais se esqueça disso. Na Bíblia, onde você vê desobediência, só há ruína, desgraça e miséria. Onde tem obediência, exaltação, honra e graça. O caminho da obediência é melhor, hein? O episódio de Abraão e Isaque é um retrato do filho amado. Vamos discorrer aqui e aqui a gente encerra nesse texto. Olha só, Deus chega para Abraão e fala: ó, eu quero. Abraão só tinha Isaque de filho? Não, ele tinha outro filho, mas Deus pega e fala no versículo 2, ó: eu quero que você me dê o teu único filho a quem amas. Então Isaque era o quê? O filho amado. O pai amava Isaque. Agora veja só, eita, aqui Isaque é o retrato, tá? Do filho que é amado pelo pai. Glória a Deus. Veja, eu vou ler o versículo 6 e o 9 de uma vez, depois eu vou comentando os dois, aí você volta e eu vou comentando, ó. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque. Então, ó, primeiro Isaque carregou a lenha nos ombros. E ele tomou, no caso Abraão, tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Olha só o versículo 9, o 9. Só o 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, ó, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Então veja, o filho estava em cima do altar, e o altar estava em ordem. Terceiro, olha o que o texto diz: e amarrou Isaque. Então o filho é amarrado no altar. E deitou sobre o altar em cima da lenha. Agora vamos discorrer. O que é isso aqui é um retrato do que é ser um filho amado. Eu vou aplicar a palavra agora. Primeiro, o filho amado é o filho que carrega a lenha. O que é carregar a lenha? Lucas 9, 23. Quem quiser ser meu discípulo, ele disse, tem que vir após mim, negar-se a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. O filho obediente é carregador de lenha. Vamos lá aplicar? Olha o que ele diz, oh meu Deus. Carregar a lenha é, como já disse, seguir os passos de Cristo. É negar o eu
Porque você sabe, a gente tem a nossa própria vontade, sim ou não? Sim. E a nossa vontade gira em torno de nós mesmos. Só que quando eu sou carregador de lenha, eu me nego a mim mesmo. Aí você para assim, ó, eu quero isso. Aí vem Deus e fala, mas eu quero isso. Aí o que você faz? Carregador de lenha, ele nega a si, ele nega a sua vontade. Ele fala, ó, eu nego a minha vontade e abraço a vontade do meu pai. Isso é quem está com a lenha nas costas. E agora eu digo para você, é fácil carregar algum peso nas costas? Aí ele chega e diz, e faça isso diariamente. Tem gente que pensa, que eu já vi muita gente falando, né? Que acha que a cruz é aquele problema que ele vive. Essa minha esposa é minha cruz, esse meu esposo é minha cruz, esse meu filho é minha cruz. Para de bobeira. Isso não é a cruz é o seu eu. É negar a si mesmo, é seguir os passos de Cristo. Isso é a cruz. Não é essa dificuldade que você passa. Não tem nada a ver carregar a cruz, porque na sua própria vontade, em determinadas situações, eu vou resolver do meu jeito, vai ser assim. É assim ou não é? Mas aí vem o pai e fala, tu é meu filho amado, é carregador de lenha. Você não vai fazer do jeito que você quer, vai deixar, aleluia, a minha palavra fluir no teu coração, vai fazer do meu jeito. Então, olha só, aqui é negar a si mesmo, né? E a cada dia tomar a sua cruz significa enfrentar os desafios diários. Então veja, eu sigo a Cristo, eu me nego, porque às vezes eu quero, não, está demorando muito, eu vou fazer. Abraão viveu isso, está demorando muito. Aí a Sara pegou e falou assim, enrosca que é essa aqui mesmo. E não nasceu Ismael deu trabalho, até hoje dá trabalho. Até hoje. É verdade, até hoje persegue Isaac, até hoje. Então não é bom fazer do nosso jeito, não é bom, porque vai gerar frutos indesejosos, frutos que podem se perdurar uma vida inteira nos dando trabalho. Agora, aleluia, o filho amado, ele cai, lenha nas costas. Vai, meu filho. Por que não foi Abraão que carregou? Por que não foi o pai que carregou a lenha? Não, a lenha vai no ombro do filho amado. Pegue é por isso que Paulo falou, já estou crucificado com Cristo. Os desafios, eles não são uma vez por semana. Os desafios da nossa vida são diários. Você não tem um desafio uma vez por semana. Repete isso comigo, os desafios são diários. Amém. E agora, como diz aí, você pegou a cruz, vai carregando, não larga ela. Por quê? Porque se você pegar e abandonar a sua cruz, porque essa cruz é a ponte que vai te fazer chegar na eternidade. Pegou aí? Quem não tem cruz não tem como chegar na eternidade. Ele quebra a ponte que ele tem que passar. Então vamos lá, segundo, o filho amado, dentro do texto, o filho amado, ele vive com o altar em ordem, que está no versículo 9, então o filho amado, ele fica com o altar, e aí vem a pergunta, o que é um altar em ordem? A base que eu vou tirar aqui é 1 Reis 18, do 30 e 31 e o verso 35, lembra? Israel estava afastado, e ali o texto diz que o altar estava quebrado, eles colocavam sacrifício, mas não tinha resposta, por quê? O altar estava quebrado. Aí vem Elias, pegou e fez o quê? Reparou o altar. Ele pega quantas pedras? 12, que representava as 12 tribos de Israel, a unidade da nação. As 12 pedras, perceba, Elias é os profetas, as 12 pedras falam dos 12 apóstolos. Então a minha vida, o que é um altar em ordem? Estou te explicando, um altar em ordem é uma vida edificada sobre o testemunho dos apóstolos e dos profetas. E qual que é o testemunho dos apóstolos e dos profetas? A Bíblia. Então a nossa vida é edificada na palavra. E a vida da pessoa que é edificada na palavra, ele está em unidade com a igreja. Pegou? Vamos lá, isso é o altar em ordem. Vamos lá. Aí o texto diz, no verso 35, que Elias jogou uma coisa no altar. O que corria no altar? Água. Então,
Aleluia. O que é um altar em ordem? Uma vida onde flui a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus falou: rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Essa pessoa é guiada no Espírito, ela anda no Espírito, ela vive no Espírito, porque no altar da vida dela está em ordem, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo da verdade. O que é um altar em ordem? Vamos lá, o que é um altar em ordem ainda? O que é um altar em ordem? É um altar que nunca para de queimar. É um altar que sempre está em chamas. É um altar que sempre está pegando fogo. Qual é a base disso? Levítico capítulo 6, do 8 ao 13, a palavra ali é assim: e o fogo arderá continuamente no altar e jamais se apagará. E aí o que tinha que fazer? Eles pegavam pela manhã, eles iam lá, ofereciam um sacrifício, e aí passava o dia, chegava a tardezinha, eles iam oferecer outro sacrifício, e aí o que acontecia? O fogo estava pegando no altar, aí chegava de manhã, estou resumindo o texto, aí chegava de manhã o sacerdote, aquele sacrifício que ele tinha colocado no fogo virou o quê? Virou cinza. Aí o que ele fazia? Limpava o altar, tirava toda a cinza e colocava um novo sacrifício, e o fogo nunca parava de queimar. Sabe o que é um altar em ordem? É aquele que nunca deixa de renovar a sua vida em Deus, porque tem pessoas que estão vivendo do que fazia no passado. Eu orava no passado, eu profetizava no passado, eu caminhava no passado, eu me santificava no passado. Arranque essa cinza, coloca um sacrifício novo e deixa o fogo pegar. Deus vai limpar o altar hoje aqui. Levante essa mão e adore a Deus. Deus quer tirar assim. Tem pessoa que há muito tempo não sabe tirar um período de oração, de intimidade com Deus. Há muito tempo que não se derrama na presença de Deus. Só está vivendo de coisas passadas. Mas Deus está dizendo: esse sacrifício já virou cinza. Põe sacrifício novo e deixa o fogo pegar. Deus vai tirar a cinza hoje. Tudo que é cinza, Deus vai arrancar. O Manacachai, coloque esse altar em ordem. Altar em ordem. Repara essas rachaduras. Ajeita esse altar aí bonitinho. Deixa o Espírito fluir no altar da sua vida. Aleluia, renova esse sacrifício e deixa queimar, deixa o fogo arder continuamente. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, o filho amado. Isso aqui, o filho amado. Olha lá o que Abraão fez: amarrou ele no altar. Amarrou, o filho amado está amarrado no altar. Pastor, o que é isso? Oh meu Deus. Escute, antes de eu chegar nessa parte, o altar é espiritual, sim ou não? O que acontece no altar é espiritual, porque é só para Deus. Mas o que se colocava nele era algo material. Então veja, o altar é espiritual, mas o que se coloca em cima dele, que eram os animais ou os vegetais, Deus também recebia, era material. Ou seja, o que é alguém amarrado no altar? É alguém que abre mão das coisas terrenas e passageiras pelas espirituais e eternas. Entende? A pessoa, quando ela sacrificava um animal, um vegetal, ela estava abrindo mão, estava custando para ela. Ela abria mão de algo terreno, mas para quê? Para investir no espiritual. Ela abria mão do terreno. Ô irmão, para a gente conquistar o espiritual, você não tem que abrir mão do terreno, não? Tem que, muitas vezes, deixar aquela cama confortável, deixar aquela pipoca e aquele filme de lado, para vir na oração. Agora tu não fala nada, né? O que Jesus pegou e disse? A minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O filho amado está amarrado no altar. Agora escute, ele estava amarrado em cima do altar. O que significa? É alguém que vive em cima das coisas espirituais.
Agora, por que tem pessoas que rejeitam o altar, as coisas espirituais? Porque não foi amarrado no altar. Alguém não entende, alguém não consegue entender, mas por que ele é tão dedicado assim? Por que ela tem tanta alegria de tantas vezes na igreja? Parece que não sai de lá de dentro. Agora eu pergunto, alguém amarrado consegue fugir? Levanta uma das mãos para o céu. Agora você entendeu? Nem para desviar tu presta. Sabe por que você não presta para desviar? Porque Deus te amarrou no altar. Para caçai, tu estás amarrado no altar. Aleluia. Aleluia. Aí a pessoa está lá sangrando. Mas está sofrendo. Está sendo moído. Está sendo triturado. Aí uma voz sopra. Para com tudo. Desiste. Aí ele tenta sair. Não consegue. Ele tenta parar de vir. Não consegue. Ele tenta parar de sentir. Ele não consegue. Eu estou falando de sentir a presença. Por que não consegue? Deus te amarrou no altar. Aleluia. O filho amado foi amarrado no altar. Quantos podem celebrar a Deus por 30 segundos? Eu vou deixar você sentir o óleo dessa palavra queimar o seu coração. Às vezes no calor da angústia, Carlinhos, meu filho querido, passa muitas coisas na cabeça, você fala, eu vou viver uma vida normal mesmo. Aí chega Deus e fala, eu te amarrei. Eu só vou lá na igreja, vou sentar lá no banquinho, vou fazer uma coisa ou outra, não consegue, porque não consegue parar de fazer o que Deus te deu para fazer, porque está amarrado. Está amarrado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Pai nos amarra no altar. O Pai nos enche tanto da presença dEle. Aleluia. Que às vezes tem pessoas que às vezes Deus permite, a pessoa sai. Mas o filho amado, até o filho amado quando sai, quando isso acontece, que é muito difícil, o filho amado quando sai, o que ele sente quando ele sai? Saudade. Lembra? Lucas capítulo 5, ele falou, ai que saudade de casa. Que saudade. Está amarrado. Sabe por quê? Eu vou dizer de novo, tu não presta nem para sair da presença de Deus. Você não entendeu isso que eu estou falando. Você não presta para sair da presença de Deus. Sabe por que você não presta para isso? Você foi amarrado no altar de Deus. Muitas propostas do maligno, muitos pratos vieram até você, para que você viesse a beliscar, trocar o seu ministério, o seu chamado por um prato de lentilha, abandonar por causa da situação difícil, e aí você até pensou, cogitou, mas de repente, a hora que você se visse, falou, eu não consigo sair desse altar, eu não consigo sair da presença, eu não consigo sair do culto, porque Deus está dentro de mim. Macaxaia,
Me ajude a ser profeta na vida de alguém. Põe a mão no ombro dele e diga: você está amarrado no altar. Eu profetizo: Deus amarra a tua família hoje. Essa angústia não vai lhe parar. Esse pecado não vai lhe parar. O que queima em você é maior do que o problema. O que queima em você é maior do que o pecado. A presença do Espírito. Para uma séria. Essa tribulação não vai te parar. Esse problema não vai te parar. Essa angústia não vai te parar. Alaxandarábia, levante as duas mãos para o céu e sinta o orvalho do Espírito sendo derramado aqui sobre a tua vida. Tu estás comprometido com o altar. Quem é do altar não sai do altar. Quem é do altar permanece no altar. Quem é das coisas eternas e espirituais permanece nelas. Amarrou. A gente chega a uma altura da vida que a gente chega e fala: meu Deus, que tu fizeste comigo. Aí vem Deus e brada: eu te amarrei no meu altar. De Deus, nunca pensei em desistir. Não digo isso com vanglória. De Deus não, da salvação não. Mas cogitar acerca do ministério disso. O senhor tem muita experiência, 50 anos aí de ministério. A gente às vezes fala: meu Deus. De Deus não, mas estou falando assim, você fala: meu Deus. E aí a hora que você pensa, fala: vou sair desse aqui. Aí você tenta sair, ó. Mas o pai deu uns nó tão forte. Por quê? Foi o laço de amor. O que nos prende na presença do Pai é o seu amor, é o seu cuidado, é a sua graça. Vou encerrar. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Há um trabalhar do Espírito Santo no íntimo de pessoas. Eu não fui ainda mais adiante, não porque eu não tenho mais nada para falar. Que o Espírito Santo está agindo no interior de cada crente aqui nessa noite. O Espírito Santo está limpando essa cinza do coração. Novo sacrifício vai queimar no altar. Tu és filho amado e filho amado. É carregador de lenha. Filho amado está sobre o altar em ordem. Filho amado está comprometido com o altar. E quarto e último. Isso aqui é de doer na alma. O filho amado vai para o sacrifício no intuito de obedecer e agradar o pai. Ele se entrega à vontade do pai. Por quê? Porque confia no pai. Já pensou? Isaac não era como muitos aparecem no desenho. Isaac não era um menino de 10 anos, como muitos aparecem. Isaac já era de jovem para cima. Ele já tinha força para vencer o pai Abraão. Olha o que é um filho. Ele tinha força para vencer o pai Abraão no braço. Mas veja, ele confiou no pai. Ele estava indo para o sacrifício, mas falou: meu pai sabe o que está fazendo. Eu vou dizer de novo. Ele estava indo para o sacrifício, mas quem estava conduzindo tudo era o pai. Quem estava conduzindo tudo era o pai. E aí ele está dizendo: pai, você quer que eu vou para o sacrifício, pai?
Meu filho, tem que ir. Pai, o Senhor quer que eu vou para o sacrifício, pai? Meu filho, tem que ir. O filho amado não relutou. Pai, eu tenho que negar a mim mesmo. Aleluia. Mesmo sem entender, pai, eu tenho que passar por isso. Eu confio no Senhor, meu pai. Eu entrego a minha vida no Senhor. O pai sabe o que está fazendo. Veja como filho amado. Pai, se possível for, não deixa eu beber esse negócio não. Mas eu confio no Senhor. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Levante as suas mãos para o céu. Eu vou te dar 30 segundos para você se derramar na presença do teu Pai. Meu Deus, tem pessoas que estão indo para o sacrifício, mas quem está conduzindo isso é o Pai. E sacrifício, já disse, tudo dói. Sacrifício tem que quebrar a carne todinha do animal, tem que retalhar todinha a carne, mas quem está levando para o sacrifício é o Pai. Coloque a tua confiança no Pai. Meu Deus. Quando acabou, olha que o pai, meu Deus, olha que o pai terminou, e o pai Abraão, né? O pai Abraão chegou e quando foi imolar Isaac, Deus já tinha recebido o coração de Abraão. Aí quando Deus falou, pera lá, eu tenho o coração dele todo. O que aconteceu? Acabou a prova. Quando Deus teve todo o coração de Abraão, o que aconteceu? Acabou a prova. E aí logo, escute isso, eu encerro aqui. Logo quando, está no texto, leia aí em Gênesis, você vai ver. Logo que depois que fala do sacrifício, que Abraão foi sacrificar Isaac, logo depois, qual é a notícia que vem a Abraão? Nasceu uma das suas sobrinhas. Sabe qual que era o nome dela? Rebeca. Quando Isaac sacrifica, quem que se tornou Rebeca? Quem que foi dele? Esposa. Ou seja, quando você sacrifica, você está entendendo? Você não está entendendo, você está sacrificando, mas esse teu sacrifício que você está fazendo está servindo para quê? Para edificar a tua casa. Esse sacrifício, quando Cristo morreu, quem que apareceu na história? A igreja foi edificada. Ele é o tipo do filho amado. Tá? A igreja só apareceu depois do sacrifício. Eu encerro aqui. Oh, glória a Deus. Qual que é o encerramento? Sigamos os passos de Cristo e assim imitaremos a Deus. As palmas louvam o Senhor.